Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa em mais uma de nossas aulas de literatura. Bom, nesta aula de hoje nós vamos dar início ao nosso estudo sobre o Renascimento com o classicismo e o maneirismo. Bom, o classicismo e maneirismo começa em Portugal em 1527, quando Sá de Miranda, poeta palaciano português humanista, volta da Itália trazendo consigo o chamado doce estilo novo e as formas que representavam esse doce estilo novo que já estavam sendo cultuadas na Itália há décadas, certo? Pois bem, quais são essas formas? A forma do soneto petrarquiano e a forma da epopeia de Ludovico Ariosto, composta de 10 cantos, 5 partes, versos decassílabos em oitava de rima e tudo mais. Então essa forma que foi depois copiada pelo Camões e até superada pelo Camões em Os Lusíadas. E até quando vai o Renascimento em Portugal? Vai de 1527 a 1580, ano da morte do poeta Camões, ano da União Ibérica, gerada pelo sumiço do rei Dom Sebastião em 1578, ele desaparece ali na Batalha de Alcácer Quibir, e Portugal fica 2 anos sem o rei, até que em 1580 a Espanha reivindica o trono de Portugal por questões consanguíneas, entre a realeza e a nobreza portuguesa e espanhola. Então os espanhóis reivindicaram o trono que fica pertencendo à Espanha, juntamente com as colônias portuguesas, a Portugal fica pertencendo à Espanha de 1580 a 1640. Ok, pessoal? Vamos lá. Contexto histórico. Vamos ao contexto histórico. Bom, nessa época aqui, a época da Idade Moderna. A Idade Moderna, ela vai começar ali em 1453, ela começa em 1453 e vai até 1789. Então ela começa em 1453 com a queda de Constantinopla e vai até 1789 com a tomada da Bastilha na Revolução Francesa. Beleza? Então, Idade Moderna, Renascimento, os humanistas, eu já expliquei isso para vocês, os humanistas fizeram a preparação para o renascimento da cultura greco-latina da antiguidade, o culto a essa cultura, o estudo dessa cultura, o estudo aprofundado dessa cultura, o culto dessa cultura, no aspecto, em todos os aspectos das ciências, das artes, da filosofia e tudo mais, e a prática disso, o ensino disso, tanto é que o resultado desse trabalho dos humanistas foi o próprio Renascimento, o Renascimento propriamente dito. O antropocentrismo, o homem passa a ser o centro do universo, o homem passa a se interessar mais pelas coisas do homem, exemplo, ciência, arte, filosofia, pensamento do homem mesmo, produção intelectual humana. Absolutismo monárquico, o rei passa a ser o todo-poderoso, cai o sistema feudal, abranda-se a religiosidade com o antropocentrismo, o poder da igreja fica mais dividido com o rei, entendeu? Então olha só, grandes navegações, o período das grandes navegações, É aí que nós vamos ter, por exemplo, a figura de Vasco da Gama, a figura de Pedro Álvares Cabral e outros navegadores, certo? Então, o período das grandes navegações, Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio. Então, começa no final do século XV e vai ao longo do século XVI. Descobrimento da América, eu coloco descobrimento ali entre aspas, porque existem fortes indícios de que os vikings, na Alta Idade Média, já haviam descoberto a América. Os noruegueses expulsos pelo rei Haidar, se não me engano o nome dele, avançam para a Islândia. Mais tarde, da Islândia, os vikings dinamarqueses vão para a Groenlândia, tanto é que a Groenlândia pertence à Dinamarca até hoje. A Groenlândia, como vocês podem ver, ela está mais na América do que na Europa. A Groenlândia fica logo do lado da Terra Nova, nordeste do Canadá, e dizem que os vikings já pisaram ali. Então quem descobriu a América, quem descobriu o continente americano foram os vikings. Eles só não tinham uma estrutura, uma logística para dominar aquilo ali. Que poder para isso eles até tinham, mas eles não tinham uma logística
para dominar ali, mesmo porque a América não era... tinha população na América, né? Então os vikings eles não tinham como trazer um número muito grande de guerreiros para lutar contra os guerreiros que ali viviam. Certo? Que embora não tinham armas como as dos vikings, né? A tecnologia dos vikings era mais avançada, mas o número superou a tecnologia. Né? Com certeza foi por isso que os vikings não dominaram a Terra Nova, o Nordeste do Canadá, ou talvez o Canadá todo, né? E não desceram. Porque se eles navegavam no Mar do Norte, né, que as águas ali são hostis, em águas mais femininas, como as da América Central, ou mesmo da América do Sul, para eles seria fichinha, né, para os vikings. Mas, infelizmente, quer dizer, ou felizmente, não sei, eles não chegaram a dominar essas terras. Bom, vamos lá, minha gente. Então, descobrimento da América. Outra coisa muito importante, reforma. Né? Vamos falar um pouco dela. A reforma protestante foi um movimento reformista cristão do século XVI, liderado pelo Martim Lutero, né? Simbolizado pela publicação de suas 95 teses em 31 de outubro de 1517 e colocadas, pregadas, né, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, tendo por ponto de partida as críticas às vendas de indulgências. Né? Nessa época, a igreja cristã de Roma, né, era uma prática muito comum de eles venderem, por exemplo, sangue, né, sangue de galinha, de porco, sei lá, dentro de um vidrinho, de um frascozinho, falando que esse sangue foi José de Arimateia quem colheu do Cristo pregado na cruz. O Cristo sangrou demais, porque vendeu o vidrinho desse, vendeu litros e litros e litros e litros, né? Vendeu um açude. Né? Eu tô sendo brando, tô fazendo açude é um eufemismo, vendeu um açude de sangue, certo? Né? Vendiam, por exemplo, lascas de madeira, né? Dizendo que pertenceram à cruz que crucificou Cristo. Né? Então Cristo deve que era do tamanho do planeta Terra, porque vendeu lasca de madeira que dava para desmatar uma Amazônia inteira e não completava. Vocês estão entendendo? Então o Lutero ficou bravo com isso, né? Ele não é para menos. Né? Vendia serviços, vendia pedaços no céu e por aí vai. Né? Então, o que acontece? Tendo como ponto de partida a crítica às vendas de indulgências, o movimento de Lutero tornou-se conhecido como um protesto contra os abusos do clero, evoluindo para uma proposta de reforma do catolicismo romano a partir da mudança de diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, com base no que Lutero entendia como um retorno às Escrituras Sagradas. Uma coisa que nós vamos ver aí, por exemplo, é o celibato. Né? Lutero queria abolir o celibato. Né? Na Igreja Protestante, inclusive, você vai ver isso, né? Não tem o celibato. Daí o que acontece? Teve também a Contra-Reforma, que foi a resposta da Igreja de Roma. Né? A Contra-Reforma, ou Reforma Católica, é um movimento criado pela Igreja Católica a partir de 1545 e que, segundo alguns autores, teria sido uma resposta à Reforma Protestante de 1517, iniciada por Martinho Lutero. Em 1545, a Igreja Católica Romana convocou o Concílio de Trento, na cidade italiana de Trento, estabelecendo, entre outras medidas, a retomada do Tribunal do Santo Ofício, né, a volta da Inquisição, a criação do Index Librorum Prohibitorum. O que significa Index Librorum Prohibitorum? Índice dos livros proibidos, considerados hereges, né, heréticos, com uma relação de livros proibidos para a Igreja e o incentivo à catequese dos povos do Novo Mundo, com a criação de novas ordens religiosas, entre elas a Companhia de Jesus, que veio para cá para catequizar os índios, certo? Outras medidas incluíram a reafirmação da autoridade papal, a manutenção do celibato eclesiástico, a reforma das ordens religiosas, a edição do catecismo tridentino, reformas em instituições de seminários e universidades,
A supressão de abusos envolvendo indulgências, né? Vamos cortar essas indulgências. E a adoção da Vulgata como tradução oficial da Bíblia. O que é a Vulgata, gente? A Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim por São Jerônimo e foi adotada como texto oficial da Igreja Católica pelo Concílio de Trento de 1546. Então tá aí um resumo sobre o que foi a Reforma e o que foi a Contra-Reforma. Tranquilo? Agora vamos às características do classicismo maneirismo. Tranquilo? Vamos deixar as características do classicismo maneirismo para a nossa próxima aula. Beleza? Então até lá. Um abraço e estudem, minha gente!